Sejam todos bem-vindos ao canal Eletron Telecom. Hoje vamos fazer uma simulação de um oscilador duplo T. O oscilador duplo T que foi mencionado no vídeo que fala sobre osciladores. Aqui vamos ver como é que é a simulação, como é que é o funcionamento e como é que nós podemos calcular a frequência de ressonância e também a frequência 1 e a frequência 2, visto que esse oscilador duplo T ele também pode ser usado como um filtro passa-faixa. Como um filtro passa-faixa, ele permite a passagem de uma certa faixa de frequência, enquanto que rejeita as outras. E este circuito nós fomos já a usar como um amplificador, como um oscilador, melhor dizer. Nós sabemos que um oscilador é um amplificador com uma realimentação positiva. Por isso que nós, à nossa direita, nós temos aqui o nosso amplificador, estamos a ver aqui um CI, um amplificador operacional. Agora nós vamos ter aqui no papel, vamos ver no papel como é que nós encontramos esses valores, como é que nós calculamos a frequência com essas fórmulas que usamos. Bom, aqui nós temos aqui, à esquerda, temos o nosso circuito do oscilador duplo T, ok? O valor da capacitância e da resistência, nós podemos perceber que o capacitor, por exemplo, é igual para todos os valores e a resistência também é idem. O que acontece? Dizem duplo T porque nós temos essa forma de T, ok? E para nós encontrarmos, vamos usar essa fórmula. Como nós podemos perceber, a primeira fórmula de F1, nós temos uma frequência 1 que é igual a 1 sobre 2π, resistência a multiplicar por 2 vezes capacitância. Se nós queremos encontrar a frequência 2, nós temos que usar 2π, a resistência dividida por 2 vezes a capacitância. Essas são as frequências laterais. E a frequência que será a nossa frequência de ressonância, ela vai ser igual a 1 sobre 2π vezes a resistência vezes a capacitância. Aqui ainda abaixo nós temos aqui um diagrama onde eu tenho a minha frequência e o meu ganho. A frequência de ressonância ela vai ser uma frequência central. Ela terá uma frequência limite superior e uma frequência limite inferior. Nós temos aqui o cálculo. Para o cálculo o que eu fiz? Escolhi o valor para a resistência de 1K e o valor de capacitância de 10 nanofarads. Bom, pode escolher o valor que tu achares conveniente, desde que saiba qual é a frequência que tu desejas ter na saída. Com esses dados, usando a primeira fórmula para encontrar a frequência 1, vamos substituir os dados. À direita nós temos aqui a frequência 1, que é igual a 2π vezes 1000 ohms vezes 20 vezes 10 elevado a menos 9 farads. Na fórmula vem 2 vezes C, por isso que ali temos 20 vezes 10 elevado a menos 9 farads. 10 elevado a menos 9 farads, por quê? Temos nano, se nós formos já colocar no sistema internacional, passaremos a ter 10 vezes 10 elevado a menos 9. Mas como é 2 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 9, passamos a ter 20 vezes 10 elevado a menos 9 farads. Colocando o valor na máquina, nós teremos uma frequência de 7.958 kHz para a frequência inferior, ok? E se não formos a fazer o mesmo para a frequência superior, que seria F2, teremos 31.850 kHz. E aqui nós queremos já encontrar a frequência de ressonância, que será aquela frequência central, 15.916 kHz. Com esses dados nós temos aqui uma frequência que vai ser a nossa frequência de oscilação. Essa frequência de oscilação é essa que nós vamos ver aqui no momento da simulação, né? Qual é a frequência de oscilação e qual é o sinal que nós temos na saída. Esses osciladores são muito empregos, por exemplo, nos áudios, para sintetizadores e misturadores. Também são empregos, por exemplo, em dispositivos de laboratório, porque eles, para teste, né? Para poder tirar uma certa onda para teste, ele tem uma onda de saída senoidal e fixa, né? Uma onda senoidal fixa e acaba tendo essa aplicação, por exemplo, para frequências para poder se fazer teste, né? Basicamente não são osciladores que cobrem uma grande faixa de frequência, ok? Eles não cobrem uma grande faixa de frequência, por exemplo, se nós vamos comparar com osciladores de Colpitch, né? São bastante diferentes em termos de faixa de frequência que eles são capazes de produzir. Agora vamos fazer a simulação do nosso circuito. Nós, como podemos perceber, aí nós já fazemos a interconexão. Agora nós podemos testar, né? Vamos
ver o sinal de saída do nosso oscilador. Este é o sinal que nós temos na nossa saída do nosso oscilador duplo T. Fazendo zoom, nós temos que ver o sinal com mais clareza. Como nós podemos perceber agora, é um sinal sinusoidal, ok? E como estava a dizer, tem essa vantagem de ser um sinal sinusoidal e uma frequência fixa, o que acaba sendo uma característica boa para aparelhos de laboratório, para testes, não é? Aqui nós podemos medir a amplitude, não é? Pico a pico, não é? Atenção pico a pico, como nós podemos ver aí, a tensão pico a pico é de aproximadamente 6 volts. Aí nós podemos ver as nossas frequências, qual é a frequência de oscilação deste nosso oscilador. Como nós estamos a perceber aqui, nós temos 14 a 15 dentro desse intervalo. Aí quando nós puxamos ainda o zoom para nós podermos ver com mais clareza, temos aqui uma frequência de 14 aproximadamente a 15, né? Temos essa frequência com 14.5 aproximadamente a 15, e também, como pode-se perceber, a magnitude é acima de 0, o que significa que é um sinal forte, ok? É uma oscilação sem muita distorção, porque se estivesse abaixo de 0, nós diríamos que tem muita distorção a própria onda, mas não tem muita distorção. Por que não tem distorção? Não tem muita distorção porque o ganho não excede a fonte de alimentação que é dada. Então, se nós na fonte de alimentação nós estamos a usar 5 volts, né, 5 menos 5, como nós fizemos aquela configuração, 5 menos 5, o nosso ganho não pode ser superior a este valor. Se for superior a este valor, nós teremos uma distorção do próprio sinal. Vamos puxar ainda o zoom para poder ver melhor o sinal. Este é o funcionamento de um oscilador duplo T, ok? Pode fazer o print, simule, faça o cálculo, projete conforme a tua frequência que desejas ter na saída e terás o resultado do funcionamento desse oscilador duplo T, que é bastante simples de construir. Até o próximo vídeo.